Você acreditaria se um milionário desesperado convidasse 5 mulheres da alta sociedade para que seu filho escolhesse uma nova mãe? Mas o que ninguém esperava era que o garoto de 9 anos apontaria para a faxineira da mansão e diria: "Quero ela para ser minha mãe." Uma história de amor improvável que vai te fazer chorar. E você? De onde está assistindo este vídeo? Conta nos comentários. Se gostou dessa história emocionante, deixa seu like e se inscreve no canal para mais conteúdo que toca o coração. Ativa o sininho. Eduardo Carvalho observou a mansão silenciosa, através da janela do seu escritório. O sol da tarde iluminava os jardins impecáveis, mas nem todo o ouro do mundo conseguia aquecer o vazio que dominava aqueles 1.200 metros quadrados de mármore e cristal. Fazia exatos 2 anos que Isabela havia partido, levando consigo as risadas que antes ecoavam pelos corredores. O magnata do setor imobiliário passou a mão pelos cabelos grisalhos nas têmporas e suspirou. A fortuna que construíra ao longo de 20 anos parecia agora um mausoléu de luxo. Não era para si que sofria, era por Miguel. Seu filho, antes um turbilhão de energia, agora vagava como um fantasma pela propriedade. Eduardo consultou o relógio de pulso. Quase hora do jantar. Desceu as escadas de mogno e atravessou o corredor, parando diante do quarto do filho. Bateu suavemente. "Miguel, o jantar está quase pronto." Silêncio. Empurrou delicadamente a porta e encontrou o menino de 9 anos sentado no chão, cercado por peças de Lego abandonadas pela metade. Miguel nem levantou os olhos. "Filho, você precisa comer algo." "Não estou com fome, pai." A mesma resposta de sempre. O coração de Eduardo apertou ao notar as olheiras do filho, o olhar vago, os ombros caídos. Onde estava aquele menino que costumava correr pela casa como um pequeno furacão? Carmen preparou seu prato favorito, lasanha de berinjela. Miguel apenas deu de ombros. Eduardo sentou-se na beirada da cama, observando as fotografias na parede. Isabela sorria em todas elas, seus olhos castanho esverdeados idênticos aos do filho. "Sabe que dia é amanhã?" perguntou Eduardo, tentando soar casual. "Sei, é terça-feira. Além disso, é o dia que vamos receber algumas visitas especiais." Pela primeira vez, Miguel olhou para o pai. "Que visitas?" Eduardo respirou fundo. "Era agora. Algumas amigas minhas. Mulheres muito legais que eu gostaria que você conhecesse." Os olhos do menino estreitaram-se com desconfiança. "Por quê?" "Por quê?" Eduardo hesitou. Como explicar a um garoto de 9 anos? "Porque achei que seria bom para você ter alguém com quem conversar. Alguém que pudesse cuidar de você quando estou trabalhando." Miguel voltou a baixar os olhos para as peças de Lego. "Não preciso de ninguém." Eduardo levantou-se sentindo o peso da culpa. Se ao menos tivesse percebido antes os sinais de depressão em Isabela, se não tivesse estado tão ocupado construindo um império. "Amanhã será diferente, filho. Prometo." Enquanto fechava a porta, não viu a lágrima solitária que escorria pelo rosto do filho, nem o pequeno objeto que o menino apertava contra o peito. O colar de âmbar que pertencera à mãe. Sofia Mendes terminou de encerar o piso da sala principal e afastou-se para admirar o trabalho. O mármore brilhava como um espelho, refletindo os cristais do lustre francês. Ajeitou o uniforme cinza, simples demais para aquele cenário opulento, e sorriu discretamente. 6 meses trabalhando na mansão, Carvalho e ainda se surpreendia com tanto luxo. "Sofia, onde você se meteu, menina?" A voz estridente de Carmen ecoou pelo corredor. A governanta surgiu como uma tempestade, o rosto contraído de irritação. Com quase 30 anos administrando a casa dos Carvalho, Carmen considerava-se praticamente da família, tratando os outros funcionários como intrometidos em seu reino particular. "Estou terminando a sala, Carmen. Deixe isso para depois. O Sr. Carvalho quer tudo impecável para amanhã. Temos visitas importantes chegando, e você ainda nem começou os quartos de hóspedes." Sofia assentiu, recolhendo o material de limpeza. Enquanto subia a escada de serviço, notou uma pequena figura observando-a da escadaria principal. Miguel, com seu pijama azul de astronautas, a seguia com o olhar. Sofia sorriu e acenou discretamente. O menino não retribuiu, mas também não desviou o olhar. Ao contrário dos outros funcionários, Sofia nunca tentara forçar uma aproximação com o pequeno herdeiro.
Respeitava seu luto, seu silêncio. Talvez por isso mesmo, nas últimas semanas, Miguel começara a gravitar em sua direção, aparecendo acidentalmente nos cômodos onde ela trabalhava. No corredor que levava aos quartos de hóspedes, Sofia sentiu uma presença atrás de si. Miguel a seguira, arrastando um livro grande debaixo do braço. Oi, Miguel. Precisa de alguma coisa? O menino fitou o chão, balançando-se nos calcanhares. Você sabe consertar coisas? Sofia agachou-se para ficar na altura dele. Depende. O que precisa ser consertado? Miguel abriu o livro que carregava. Um álbum de fotografias. Na última página, uma foto estava rasgada ao meio. Foi sem querer, murmurou ele, quase inaudível. Eu estava olhando e... Ela rasgou. Sofia examinou a fotografia. Isabela Carvalho sorrindo numa praia, Miguel bebê em seus braços. O coração da faxineira apertou. Posso consertar, sim. Tenho fita especial no meu armário. Se quiser, podemos fazer isso agora. Os olhos do menino brilharam pela primeira vez. Mais tarde, após colar cuidadosamente a foto, Sofia observou Miguel contemplando o resultado. Ficou quase perfeito, comentou o menino, passando os dedos pela marca quase invisível do concerto. Algumas coisas nunca voltam a ser exatamente como eram antes, respondeu Sofia suavemente. Mas isso não quer dizer que não possam ficar bonitas de novo, de um jeito diferente. Miguel ergueu os olhos, estudando o rosto da faxineira como se a visse realmente pela primeira vez. Você conheceu minha mãe? Sofia balançou a cabeça. Não tive essa honra. Comecei a trabalhar aqui depois que... Hesitou. Depois que ela morreu, completou Miguel com uma franqueza surpreendente. Todo mundo tem medo de dizer essa palavra, sabia? Antes que Sofia pudesse responder, o interfone em sua cintura tocou. Carmen, furiosa, exigia sua presença imediata. Enquanto se despedia, Sofia não imaginava que havia acabado de ganhar algo precioso, a confiança do pequeno Carvalho. Os carros de luxo começaram a chegar pontualmente às 4 da tarde. Um Mercedes prateado, seguido por um BMW azul marinho, um Audi branco, um Porsche vermelho e, finalmente, uma Range Rover preta. Eduardo observava da janela do escritório, tentando ignorar o nó em seu estômago. Será que estava fazendo a coisa certa? A ideia surgira durante uma reunião com seu terapeuta, Dr. Mendonça. Miguel precisa de uma figura materna, dissera o médico. A ausência dessa referência feminina pode agravar seu quadro depressivo. O que começara como uma sugestão para contratar uma babá qualificada transformou-se na mente de Eduardo em algo muito mais ambicioso. Encontrar uma nova esposa. 5 candidatas cuidadosamente selecionadas. Todas da alta sociedade paulistana. Todas impecáveis. Senhor Carvalho, as convidadas estão sendo acomodadas na sala principal, anunciou Carmen, interrompendo seus pensamentos. Eduardo ajeitou a gravata, inspirou profundamente e desceu as escadas. No amplo living decorado, com obras de arte contemporâneas, 5 mulheres deslumbrantes conversavam animadamente, taças de champanhe nas mãos manicuradas. Eduardo, querido, Bianca Monteiro, herdeira de uma rede de hotéis de luxo, foi a primeira a avançar, depositando beijos em ambas as faces do anfitrião. Aos 38 anos, era a mais velha do grupo, uma socialite conhecida por sua elegância e filantropia. Que casa maravilhosa! Exclamou Vanessa Toledo, 32 anos, diretora de marketing de uma multinacional, seu vestido verde esmeralda destacando os olhos claros. Obrigado por nos receber, Eduardo. Estamos curiosíssimas sobre esse final de semana, comentou Luciana Prado, 35 anos, advogada corporativa e filha de um senador. As outras duas, Renata Duarte, 30 anos, estilista renomada, e Amanda Castro, 34 anos, executiva do mercado financeiro, o cumprimentaram com igual entusiasmo. Eduardo forçou um sorriso. Todas perfeitas, educadas, sofisticadas, bem-sucedidas. Qualquer homem se sentiria honrado pela atenção daquelas mulheres. Então, por que seu coração parecia tão pesado? Bem-vindas à minha casa, disse finalmente. Agradeço a presença de todas. Como expliquei por telefone, este não é um encontro convencional. Estou procurando...
Uma mãe para seu filho, completou Bianca sorrindo compreensivamente. Um gesto nobre, Eduardo. A perda de Isabela foi uma tragédia para todos nós que a conhecíamos. Eduardo engoliu em seco. Bianca era amiga de Isabela. Talvez isso fosse bom para Miguel? Onde está o pequeno príncipe? Perguntou Amanda olhando ao redor. Mal posso esperar para conhecê-lo. Eduardo pigarreou desconfortável. Miguel está se preparando. Ele não está muito animado com a ideia, para ser honesto. Crianças costumam resistir a mudanças, comentou Luciana num tom professoral. Minha sobrinha ficou irreconhecível após o divórcio da minha irmã. Nada que uma boa terapia não resolva. Nesse momento, Carmen apareceu novamente, o rosto tenso. Senhor Carvalho, podemos conversar em particular? Eduardo desculpou-se e seguiu a governanta até o corredor. O que houve, Carmen? É o Miguel, senhor. Ele se trancou no quarto e se recusa a sair. Diz que não quer conhecer aquelas mulheres. Eduardo fechou os olhos, sentindo a dor de cabeça começar. Vou falar com ele. Enquanto subia as escadas, não percebeu Sofia, que acabara de entrar pela porta de serviço, carregando produtos de limpeza. A faxineira observou a cena na sala principal. 5 mulheres deslumbrantes, vestidas como para uma festa, rindo e conversando. Sem entender completamente o que estava acontecendo, Sofia dirigiu-se à área de serviço, onde encontrou os outros funcionários comentando animadamente. É verdade que o patrão está escolhendo uma nova esposa? Perguntou o jardineiro. Não exatamente, respondeu o mordomo. Ouvi dizer que é o menino quem vai escolher uma nova mãe. Sofia congelou, uma sensação estranha apertando seu peito. Pobre Miguel. O que aquele homem estava pensando? Miguel, abra a porta, por favor, filho. Eduardo apoiou a testa na madeira fria da porta do quarto. Do outro lado, apenas silêncio. As visitas já chegaram. Estão esperando para te conhecer. Nada. Filho, não podemos continuar assim. Nós precisamos seguir em frente. Um ruído de algo sendo arremessado contra a porta fez Eduardo recuar. Finalmente, a voz do menino surgiu, embargada e furiosa. Eu não quero conhecer ninguém. Manda elas embora. Eduardo suspirou. Estava prestes a usar sua chave mestra quando a porta se abriu violentamente. Miguel estava lá, o rosto vermelho, os olhos marejados, os punhos cerrados. Você quer substituir a mamãe? Acusou, com uma voz que alternava entre gritos e soluços. Como você pode fazer isso? Como você pode esquecer ela assim? A dor naquelas palavras atingiu Eduardo como um soco. Ele se agachou, tentando tocar o filho, mas Miguel se esquivou. Filho, eu jamais esqueceria sua mãe. Ninguém poderia substituí-la. Mas você precisa de alguém que... Eu já tive uma mãe, berrou o menino com toda a força de seus pulmões. E ela me amava de verdade, não como essas mulheres lá embaixo que só querem seu dinheiro. Eduardo empalideceu. De onde um garoto de 9 anos tirara aquela ideia? Miguel, não é nada disso. São pessoas boas que podem ajudar nossa família a... Mas era tarde demais. Miguel passou correndo pelo pai, desceu as escadas como um raio e atravessou a sala principal, ignorando os olhares surpresos das 5 convidadas. Em segundos desapareceu pela porta dos fundos em direção ao jardim. Eduardo desceu as escadas lentamente, o rosto uma máscara de constrangimento. Peço desculpas, senhoras. Miguel está passando por um momento difícil. Vanessa foi a primeira a reagir com um sorriso compreensivo. É perfeitamente natural, Eduardo. Precisamos conquistar a confiança dele aos poucos. Totalmente compreensível, concordou Bianca. Talvez pudéssemos começar com um lanche informal. Crianças geralmente se abrem quando há comida envolvida. Eduardo assentiu, grato pela compreensão. Enquanto Carmen organizava um lanche no terraço, ele aproveitou para se retirar brevemente, alegando uma ligação importante. Na segurança de seu escritório, Eduardo desabou na poltrona de couro. O que estava pensando? Como pudera imaginar que Miguel aceitaria a ideia? Pior, como não percebera que estaria traindo a memória de Isabela aos olhos do filho. Enquanto isso, no jardim dos fundos, Miguel corria sem destino. Lágrimas embaçavam sua visão enquanto passava pelos canteiros impecáveis, pela quadra de tênis, pela piscina coberta. Finalmente,
alcançou seu refúgio secreto, uma pequena ponte ornamental sobre um córrego artificial cercada por samambaias e bambus. Encolheu-se no espaço entre as pedras da base e abraçou os joelhos, soluçando. O colar de âmbar de sua mãe pesava em seu bolso. Miguel o retirou, segurando-o contra a luz que se filtrava entre as folhagens. Isabela sempre dizia que o âmbar guardava memórias, que era a luz do sol de milhões de anos atrás. Mamãe, sussurrou ele, fechando os olhos. Por que você teve que ir embora? A brisa agitou suavemente as folhas dos bambus, como se respondesse à sua pergunta. De repente, Miguel lembrou-se do sonho que tivera na noite anterior. Sua mãe, radiante numa luz dourada, acariciando seus cabelos. Quando chegar a hora, dissera ela no sonho, seu coração saberá quem realmente se importa com você. Na mansão, Sofia terminava de arrumar os quartos de hóspedes quando ouviu sobre o episódio. As fofocas entre os funcionários espalhavam-se mais rápido que fogo. O menino disparou como uma bala direto para o jardim, contou uma das camareiras. E as madames ficaram lá, sem saber o que fazer. Sofia mordeu o lábio, preocupada. Conhecia bem aquele olhar de Miguel, a dor que carregava. Sem pensar duas vezes, dirigiu-se à cozinha. Vou levar alguns sanduíches para o jardim, anunciou, preparando uma pequena bandeja. O menino deve estar com fome. Carmen, ocupada com o lanche das convidadas, apenas acenou distraidamente. Sofia respirou aliviada e saiu pelos fundos. Sabia exatamente onde encontrar Miguel. Sofia se aproximou silenciosamente da pequena ponte ornamental. O jardim estava quieto, apenas o murmúrio da água correndo pelo córrego artificial e o canto ocasional de um pássaro quebravam o silêncio. Ela se abaixou, segurando a bandeja com cuidado. Miguel, chamou suavemente. Trouxe algo para você comer. Um fungar. Veio debaixo da ponte. Sofia aguardou pacientemente, sem forçar. Finalmente, uma voz abafada respondeu. Não estou com fome. Tudo bem. Posso pelo menos sentar aqui um pouco. Meus pés estão cansados. Silêncio. Sofia interpretou como uma permissão. Colocou a bandeja no chão e sentou-se na grama, recostando-se contra uma das pilastras da ponte. De soslaio, viu o menino encolhido entre as pedras, os olhos vermelhos, o rosto manchado de lágrimas e terra. Dia difícil, hein? Comentou ela. Casualmente. Miguel não respondeu, mas seu olhar se fixou em Sofia. Após alguns minutos de silêncio, ele finalmente falou. Por que meu pai quer outra mulher na nossa casa? Sofia escolheu as palavras com cuidado. Acho que ele está tentando fazer o que imagina ser melhor para você. Mentira! Rebateu Miguel com veemência. Ele só pensa nele mesmo. Sempre pensou. Por isso mamãe ficava triste tanto tempo. Sofia piscou surpresa. Não sabia muito sobre o relacionamento dos Carvalho, apenas os rumores entre os funcionários. O que você quer dizer, Miguel? O menino saiu do esconderijo, sentando-se ao lado de Sofia. Seus pequenos ombros pareciam carregar um peso invisível. Papai nunca estava em casa, sempre trabalhando, sempre em viagens. Mamãe ficava sozinha. Ela sorria quando ele chegava, mas eu via... Miguel engoliu em seco. Eu via quando ela chorava à noite. O coração de Sofia apertou. Aos 9 anos, Miguel enxergava mais do que qualquer adulto poderia imaginar. E sabe o que é pior, continuou o menino. Quando o acidente aconteceu, ele estava numa reunião importante. Nem atendeu o telefone quando o hospital ligou. Sofia sentiu um nó na garganta. E fardo terrível para uma criança carregar. Miguel, às vezes adultos cometem erros grandes, mas isso não significa que não amem. Tenho certeza de que seu pai sofre muito por não ter estado lá. Ele não sofre, insistiu Miguel, as lágrimas voltando. Se sofresse, não traria aquelas mulheres aqui. Elas nem conheciam a mamãe direito. Só querem nossa casa, nosso dinheiro. Sofia suspirou. Por mais que quisesse defender Eduardo, não podia negar que a abordagem dele parecia, no mínimo, insensível. Sabe o que minha mãe me dizia em sonho ontem? Perguntou Miguel de repente, abrindo a mão e mostrando o colar de âmbar. Ela disse que meu coração saberia reconhecer quem realmente se importa comigo. Sofia observou o colar brilhando ao sol. Era uma peça delicada, com uma gota de âmbar dourado, suspensa num fio de prata.
Sua mãe parece ter sido muito sábia. Ela era, concordou Miguel, e pela primeira vez, um pequeno sorriso apareceu em seu rosto. Ela me contava histórias sobre o âmbar. Dizia que era feito de lágrimas de árvores antigas, que guardava a luz do sol de milhões de anos atrás, e que quem usasse âmbar sempre encontraria o caminho para casa, mesmo na escuridão. Sofia sorriu, tocada pela beleza daquela imagem. É uma ideia linda. Miguel fechou a mão sobre o colar. Tenho medo de esquecer dela, Sofia. Tenho medo de acordar um dia e não lembrar do som da voz dela, ou como ela cheirava a morangos depois do banho. A sinceridade daquela confissão atingiu Sofia como uma onda. Sem pensar, ela estendeu os braços. Miguel hesitou por um segundo antes de se aproximar, permitindo que ela o abraçasse. Foi como se uma represa se rompesse. O menino soluçou contra seu peito, liberando uma dor contida por 2 longos anos. Sofia acariciou seus cabelos, sentindo as próprias lágrimas brotarem. Também perdera os pais cedo, sabia bem o que era aquela dor que parecia não ter fim. Você nunca vai esquecer sua mãe, Miguel, sussurrou ela. Nunca. As pessoas que amamos de verdade ficam aqui dentro. Tocou suavemente o peito do menino, mesmo quando não podemos mais vê-las. Quando os soluços finalmente diminuíram, Miguel afastou-se um pouco, enxugando o rosto com a manga da camiseta. Sofia, posso te contar um segredo? Claro que pode. Os olhos do menino, ainda marejados, tinham agora um brilho decidido. Eu já sei quem vou escolher. No terraço principal da mansão, o clima era de constrangimento disfarçado. As 5 candidatas à nova mãe conversavam animadamente, taças de espumante nas mãos, enquanto Eduardo verificava o relógio pela 10ª vez. Miguel havia desaparecido há mais de 1 hora. Eduardo, querido, talvez devêssemos adiar este encontro, sugeriu Bianca, colocando gentilmente a mão sobre o braço dele. É evidente que Miguel precisa de mais tempo. Eduardo balançou a cabeça. Não posso continuar adiando isso. Ele está cada vez mais fechado, mais distante. O terapeuta disse que precisamos seguir em frente, construir novos laços. Concordo plenamente, interveio Amanda, ajeitando os cabelos loiros impecáveis. Na minha empresa sempre digo, o que não se resolve em um dia se transforma em crise no mês seguinte. Crianças precisam de limites claros. Renata, a estilista, revirou discretamente os olhos. Amanda, uma criança não é um departamento de marketing. O menino perdeu a mãe, pelo amor de Deus. Antes que a discussão se acalorasse, Carmen apareceu, visivelmente nervosa. Senhor Carvalho, encontramos Miguel. Ele está a caminho. Eduardo respirou aliviado. Ótimo. Por favor, traga-o aqui. Carmen hesitou. Senhor, talvez fosse melhor o senhor ir até ele. Ele está um pouco alterado. Eduardo franziu o senho, mas antes que pudesse responder, a porta do terraço se abriu. Miguel entrou, de cabeça erguida, os olhos ainda vermelhos, mas com uma determinação surpreendente no olhar. Miguel, Eduardo avançou aliviado. Estávamos preocupados. Venha, quero apresentá-lo a algumas pessoas especiais. O menino ignorou o pai, passando direto por ele. Parou no centro do terraço, encarando as 5 mulheres que agora o observavam com sorrisos cautelosos. Olá, Miguel, disse Vanessa, abaixando-se para ficar na altura dele. Eu sou a Vanessa. Seu pai nos contou que você gosta de astronomia. Sabia que tenho um telescópio potente em minha casa de praia. Poderíamos observar as estrelas juntos algum dia. Miguel permaneceu em silêncio, seus olhos passando de uma mulher para outra com uma intensidade desconcertante. Eu sou a Luciana, apresentou-se a advogada com um sorriso medido. Ouvi dizer que você é muito inteligente. Meu sobrinho tem sua idade e adora jogos de tabuleiro. Talvez vocês pudessem jogar juntos qualquer dia desses. Uma a uma, as candidatas se apresentaram, oferecendo sorrisos, pequenos presentes, promessas de passeios e diversões. Miguel ouviu a tudo em silêncio absoluto, o rosto indecifrável. Eduardo observava ansiosamente, dividido entre o orgulho pela postura surpreendentemente madura do filho e o temor pelo que poderia acontecer a seguir. Carmen permanecia a um canto, torcendo as mãos no avental. Quando a última candidata terminou sua apresentação, Miguel finalmente falou. Meu pai disse que eu posso escolher. É verdade? Eduardo engoliu em seco. Bem, Miguel,
Ideia é que você conheça melhor essas senhoras nos próximos dias e... Mas no final eu posso escolher quem eu quiser? Insistiu o menino, com uma firmeza desconcertante. Eduardo trocou olhares nervosos com as convidadas. Sim, filho. Sua opinião será a mais importante. Um silêncio estranho pairou no ar. Miguel parecia estar tomando uma decisão crucial. Finalmente, com a voz clara e firme, anunciou. Então já escolhi. Um murmúrio de surpresa percorreu o grupo. Eduardo piscou, confuso. Como... Assim, Miguel. Você mal conheceu as convidadas e... Eu escolho a Sofia para ser minha mãe. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Eduardo empalideceu. As 5 mulheres trocaram olhares atônitos. Carmen deixou escapar um pequeno gemido de surpresa. Sofia? Repetiu Eduardo como se não tivesse entendido. Quem é Sofia? Miguel apontou para a porta dos fundos, onde a faxineira estava parada com uma bandeja vazia nas mãos, completamente imóvel de choque. Ela, a Sofia, é ela que eu quero. O rosto de Eduardo passou do branco ao vermelho em segundos. Miguel, você não entendeu. Sofia é uma funcionária da casa. Ela... Você disse que eu podia escolher. A voz de Miguel elevou-se perigosamente. Você prometeu. As convidadas tentavam manter os sorrisos em seus rostos, mas a tensão era palpável. Bianca foi a primeira a reagir, dando uma risadinha nervosa. Que adorável! O menino desenvolveu um carinho pela empregada. É perfeitamente natural, Eduardo. Crianças, muitas vezes, se apegam a figuras cuidadoras. Exatamente, concordou Renata rapidamente. Minha sobrinha era completamente apaixonada pela babá. É apenas uma fase. Miguel olhava de uma para outra, a indignação crescendo em seu rosto. Não é uma fase. Sofia é a única que me escuta de verdade. A única que não finge que minha mãe nunca existiu. Eduardo lançou um olhar furioso para a faxineira, que parecia querer desaparecer. Sofia, o que você andou dizendo ao meu filho? Antes que Sofia pudesse responder, Miguel explodiu. Ela não disse nada. Vocês adultos acham que sabem tudo, mas não sabem nada. Virando-se para as 5 convidadas, acrescentou. Vocês nem sabem que cor era o quarto da minha mãe quando ela era pequena. Sofia não sabe também, mas pelo menos ela pergunta. Pelo menos ela quer saber quem minha mãe era. Com isso, Miguel correu para dentro da casa, deixando para trás um grupo de adultos atônitos. As convidadas começaram a pegar suas bolsas, murmurando desculpas e despedidas apressadas. O encontro evidentemente estava encerrado. Enquanto Eduardo tentava salvar a situação, com promessas de um novo encontro, quando Miguel estivesse mais calmo, Sofia aproveitou a confusão para escorregar de volta para a área de serviço, seu coração batendo descompassado. O que acabara de acontecer? Na cozinha, os outros funcionários a olharam com uma mistura de espanto e curiosidade. Sofia! Chamou Carmen, entrando como um furacão, o rosto lívido de raiva. O senhor Carvalho quer vê-la no escritório. Agora. Sofia permanecia em pé no centro do escritório, as mãos cruzadas à frente do corpo, o olhar fixo no chão de madeira polida. Eduardo Carvalho andava de um lado para outro, passando as mãos pelos cabelos com evidente agitação. Quero saber exatamente o que aconteceu entre você e meu filho, exigiu ele, finalmente parando à sua frente. Que tipo de conversa vocês tiveram para ele fazer aquela cena? Sofia ergueu os olhos, reunindo coragem. Senhor Carvalho, eu apenas o encontrei no jardim. Ele estava chateado e eu... Você o quê? Encheu a cabeça dele contra aquelas mulheres? Contra mim? Não, senhor. Sofia protestou, sentindo o rosto esquentar. Jamais faria isso. Miguel estava triste, confuso. Eu só escutei o que ele tinha a dizer. Eduardo a estudou com desconfiança. E o que exatamente ele tinha a dizer? Sofia hesitou. Revelar as confidências de Miguel parecia uma traição, mas mentir para o patrão poderia custar seu emprego. Ele sente falta da mãe, senhor. Tem medo de esquecê-la. E acha que... Ela respirou fundo. Acha que trazer uma nova mulher para casa seria como substituí-la. Eduardo desabou na poltrona, subitamente exausto. Eu não estou tentando substituir Isabela. Como poderia? Ela era insubstituível. Sua voz falhou na última palavra. Estou apenas tentando dar ao meu filho o que ele precisa. Com todo respeito, senhor,
Talvez o que Miguel precise não seja uma nova mãe, mas sim espaço para lembrar da que perdeu. Eduardo ergueu os olhos, surpreso com a ousadia. Agora você é especialista em crianças, Sofia? Diga-me, quantos filhos você tem? Sofia corou, mas manteve a postura. Nenhum, senhor. Mas sei o que é perder pais na infância. Sei como dói quando as pessoas ao redor fingem que eles nunca existiram, com medo de tocar no assunto. Algo na voz dela fez Eduardo pausar. Pela primeira vez, ele realmente olhou para a faxineira. Sofia Mendes, 28 anos, segundo sua ficha. Cabelos castanhos ondulados presos num coque simples. Olhos amendoados, pele morena. Nenhuma maquiagem, nenhum adorno. Apenas o uniforme cinza padrão. Completamente diferente das 5 mulheres deslumbrantes que acabara de receber. Você perdeu seus pais? Perguntou em tom mais suave. Sim, eu tinha 12 anos. Acidente de carro. Eduardo sentiu um aperto no peito. Como não soubera disso sobre uma funcionária que trabalhava em sua casa há 6 meses? Sinto muito, murmurou. Sofia assentiu, agradecendo silenciosamente. O que mais Miguel disse? Perguntou Eduardo após um momento. Ele me contou sobre o colar de âmbar, sobre os sonhos que tem com a mãe, sobre como ela cheirava a morangos depois do banho. Sofia sorriu levemente. Ele tem memórias bonitas, Sr. Carvalho. Memórias que precisam ser honradas, não substituídas. Eduardo engoliu em seco. Quando foi a última vez que conversara verdadeiramente com o filho sobre Isabela, que permitira que o nome dela fosse mencionado sem tensão, sem dor? Por que ele escolheu você? A pergunta escapou antes que pudesse contê-la. Sofia deu de ombros, genuinamente confusa. Não sei, senhor. Talvez porque eu não tenho medo de ouvir sobre Dona Isabela. Talvez porque não espero que ele finja estar bem quando não está. Eduardo levantou-se indo até a janela. O terraço ainda estava sendo limpo após o fiasco do encontro. No horizonte, o sol começava a se pôr, tingindo o céu de um dourado alaranjado que lembrava muito o âmbar do colar de Isabela. Sabe por quê? Organizei esse encontro, Sofia, perguntou sem se virar. Porque meu filho está desaparecendo diante dos meus olhos. Ele quase não come, não brinca, não ri. E eu... Sua voz embargou. Eu não sei mais o que fazer. Sofia sentiu uma onda de compaixão pelo homem à sua frente. Sob a aparência do poderoso empresário, havia apenas um pai desesperado. Talvez não seja preciso fazer nada, senhor. Talvez seja preciso apenas estar presente. De verdade. Eduardo virou-se, encarando-a com uma intensidade perturbadora. Como você faz, Sofia? Como consegue que meu filho fale com você quando ele mal dirige a palavra ao próprio pai? A pergunta pairou no ar, carregada de vulnerabilidade. Eu não tento consertar a dor dele, senhor, respondeu Sofia simplesmente. Só deixo que ele a sinta, sem julgamentos. Um silêncio denso se estabeleceu entre eles. Pela janela, podiam ver Miguel sentado sozinho à beira da piscina, os pés balançando na água, o colar de âmbar brilhando em sua mão. Suponho que devo agradecer por você estar lá para ele quando eu não soube estar, disse Eduardo finalmente, com uma franqueza que surpreendeu a ambos. Sofia não soube o que responder. Esperava uma demissão, não um agradecimento. O que acontece agora, senhor? Eduardo suspirou profundamente. Honestamente? Não faço a menor ideia. 2 dias se passaram desde o desastroso encontro. A mansão Carvalho parecia ter voltado à sua rotina silenciosa, mas algo havia mudado sutilmente. Miguel começou a sair mais de seu quarto. Eduardo cancelou 2 reuniões importantes para jantar com o filho. E Sofia, contra todas as expectativas, não foi demitida. Na manhã de quarta-feira, enquanto lustrava os corrimãos da escadaria principal, Sofia percebeu Eduardo observando-a do alto. Ela congelou, insegura se deveria cumprimentá-lo ou fingir que não o vira. Bom dia, Sofia, disse ele, descendo alguns degraus. Bom dia, Sr. Carvalho, respondeu ela nervosa. Poderia me acompanhar até a cozinha? Gostaria de conversar. Sofia assentiu, o coração acelerado. O que ele quereria agora? Na cozinha vazia àquela hora da manhã, Eduardo surpreendeu-a completamente ao pegar 2 xícaras e preparar café para ambos. Ele, Eduardo Carvalho, servindo café para a faxineira. Se Carmen visse aquilo, provavelmente teria um ataque cardíaco. Açúcar?
ofereceu ele, como se aquela situação fosse a coisa mais natural do mundo. Sim, por favor, 2 colheres. Eles se sentaram à mesa da copa, uma simplicidade que contrastava violentamente com o resto da mansão. Eduardo segurou sua xícara com ambas as mãos, como se buscasse calor, embora a manhã estivesse quente. Miguel me perguntou se você poderia levá-lo à escola hoje, disse ele finalmente. Sofia quase engasgou com o café. Eu, senhor. Mas o motorista... Eu sei. Não faz sentido. Eduardo passou a mão pelo rosto, parecendo esgotado. Nada disso faz sentido, na verdade. Meu filho, que mal dirigia a palavra a ninguém há 2 anos, agora só fala em você. Sofia isso, Sofia aquilo. Como se você fosse... Ele não completou a frase, mas não era necessário. Como se você fosse a mãe dele. Sofia colocou a xícara na mesa, desconfortável. Senhor Carvalho, se o senhor preferir que eu mantenha a distância do Miguel, eu entendo perfeitamente. Não quero causar mais problemas. Problemas? Eduardo deu uma risada seca. Pela primeira vez em 2 anos, meu filho está falando, Sofia. Comendo sem ser forçado. Ontem, juro que o ouvi rir enquanto assistia a um desenho animado. Rir. Sabe quanto tempo faz desde que ouvi aquele som? Sofia baixou os olhos, comovida. Fico feliz em saber que ele está melhorando. Por sua causa, aparentemente. Um silêncio desconfortável se instalou entre eles. O que você acha que devo fazer, Sofia? A pergunta pegou-a de surpresa. Eduardo Carvalho, magnata do setor imobiliário, pedindo conselhos a uma faxineira? Não cabe a mim dizer, senhor. Estou pedindo sua opinião. Sofia respirou fundo. Acho que o senhor precisa falar sobre Dona Isabela com Miguel. Não como algo doloroso do passado, mas como uma parte preciosa da vida de vocês. Acho que precisam lembrar dela juntos, em vez de cada um sofrer sozinho. Eduardo a encarou, uma emoção estranha em seus olhos. Isabela detestaria ver o que aconteceu com esta família, murmurou ele quase para si mesmo. Ela sempre foi a força que nos mantinha unidos. Quando soube da doença, a primeira coisa que fez foi planejar como proteger Miguel do que estava por vir. Sofia piscou confusa. Doença? Pensei que tivesse sido um acidente. Eduardo olhou-a intensamente. Foi isso que contamos a todos, inclusive a Miguel. Isabela não queria que ele passasse pelo trauma de vê-la definhar lentamente. Câncer no pâncreas, estágio avançado. Quando descobrimos, já não havia muito o que fazer. Sofia cobriu a boca com as mãos, atordoada pela revelação. Então o acidente foi real, mas ela já estava muito doente. Talvez tenha sido misericordioso de certa forma. Rápido em vez de meses de sofrimento. Ele fez uma pausa. Estávamos voltando de uma consulta médica. Eu devia estar dirigindo, mas tinha uma reunião importante. Pedi ao motorista que a levasse. Estava chovendo. Sua voz falhou. Sofia, sem pensar, estendeu a mão e tocou a dele brevemente. Não foi culpa sua, Sr. Carvalho. Eduardo retirou a mão como se o toque queimasse. Miguel tem razão, sabe? Eu não estava lá quando Isabela morreu. Nem mesmo atendi ao telefone quando o hospital ligou. Estava fechando o maior negócio da minha carreira. A amargura em sua voz era palpável. O senhor não sabia o que estava acontecendo, argumentou Sofia, suavemente. Não, mas eu sabia que minha esposa estava morrendo e, mesmo assim, escolhi uma reunião em vez dela. Que tipo de homem isso faz de mim, Sofia? A pergunta pairou no ar, carregada de autorrecriminação. Antes que Sofia pudesse responder, ouviram passos na escada. Era Miguel, pronto para a escola, mochila nas costas. Sofia! Exclamou ele com um entusiasmo que ninguém via há muito tempo. Papai disse que você vai me levar à escola hoje? Sofia olhou para Eduardo, que assentiu levemente. Parece que sim, respondeu ela, com um sorriso cauteloso. Deixe eu só trocar de roupa, não posso sair assim. Enquanto se afastava, ouviu Eduardo chamar seu nome. Virou-se. Sofia. Obrigado. Ela apenas sorriu em resposta, mas seu coração batia descompassado enquanto subia as escadas para o quarto de funcionários. O que estava acontecendo naquela casa? E mais importante, o que estava acontecendo com ela para se sentir tão estranhamente conectada àquela família quebrada? O pequeno Fiat Uno de Sofia parecia deslocado entre os carros de luxo que deixavam crianças no prestigioso Colégio São Bento. Miguel, no entanto, estava radiante no banco do passageiro.
Meus amigos vão ficar com inveja quando souberem que não vim de carro com motorista, comentou ele, ajeitando a mochila. Sofia sorriu, estacionando o carro. Duvido muito, seu motorista tem uma Mercedes. Mas você tem adesivos de dinossauros no painel. De fato, pequenos adesivos coloridos de dinossauros, um pouco desbotados pelo tempo, decoravam o painel do carro. Sofia riu. Foram um presente do meu sobrinho. Ele acha que todo carro deveria ter dinossauros. Miguel assentiu com seriedade infantil. Seu sobrinho está certo. Antes que Sofia pudesse desligar completamente o motor, Miguel tocou seu braço. Sofia, posso te contar um segredo? Claro que pode. O menino olhou ao redor como se temesse ser ouvido mesmo dentro do carro fechado. Eu sei sobre a doença da mamãe, sei que não foi só o acidente. Sofia sentiu o sangue gelar nas veias. Como ele sabia? Miguel, eu ouvi papai falando no telefone uma vez, explicou o garoto. Ele não sabia que eu estava lá. Falou para alguém que era melhor assim, que pelo menos ela não sofreu por meses, como os médicos tinham dito. Sofia respirou fundo, tentando processar a informação. Miguel sabia. Durante todo esse tempo, aquele pequeno menino carregara sozinho o peso daquele conhecimento. Miguel, você conversou com seu pai sobre isso? Ele balançou a cabeça, negando. Ele ficaria triste em saber que eu descobri. Além disso, se eu disser que sei, ele vai parar de falar sobre a mamãe perto de mim, com medo de me deixar triste. A maturidade daquele raciocínio era impressionante e dolorosa. Você é um menino muito especial, sabia? Disse Sofia, segurando as lágrimas. Muito corajoso também. Miguel sorriu timidamente. A mamãe dizia que eu nasci com alma velha, que às vezes parecia que eu já tinha vivido antes. Sofia assentiu, imaginando Isabela dizendo aquilo. Como teria sido aquela mulher que deixara marcas tão profundas em todos ao seu redor? Sofia, Miguel chamou novamente, por que você nunca se casou? A pergunta tão direta pegou-a desprevenida. Quem disse que nunca me casei? Seus dedos, sem marcas de aliança. Sofia piscou, impressionada com a observação. Você repara em muitas coisas, não é? Miguel deu de ombros, como se fosse óbvio. Então, por que não? Sofia suspirou. Nunca encontrei a pessoa certa, acho. E depois que meus pais morreram, tive que trabalhar muito para me sustentar. Não sobrou muito tempo para romances. Como seus pais morreram? Miguel, isso não é o tipo de pergunta que... Por favor, insistiu ele. Eu te contei meu segredo. Sofia hesitou, mas algo no olhar do menino a fez ceder. Foi um acidente de carro. Eu tinha 12 anos. Eles voltavam de uma festa e um motorista bêbado bateu no carro deles. Ela fez uma pausa, recordando. Eu estava em casa com minha avó. Lembro de acordar no meio da noite com o telefone tocando. Miguel pegou a mão dela, num gesto surpreendentemente adulto de conforto. Sinto muito, Sofia. Tudo bem. Faz muito tempo. Dói menos com o tempo? A pergunta saiu quase num sussurro. Sofia pensou cuidadosamente antes de responder. Não diria que dói menos. Dói diferente. No começo é uma dor que não te deixa respirar, que parece que vai te partir ao meio. Com o tempo ela se torna mais suportável, como uma cicatriz que às vezes dói quando o tempo muda. Miguel absorveu aquilo, pensativo. Acho que estou na parte que ainda não deixa respirar. Sofia apertou levemente a mão dele. E tudo bem se for assim. Não existe um cronograma para o luto, Miguel. Cada pessoa tem seu próprio tempo. O sinal da escola tocou, interrompendo a conversa. Miguel não se moveu. Não quero ir para a aula, confessou. Quero ficar conversando com você. Sofia sorriu abrindo a porta do carro. Seus professores e seu pai não ficariam nada felizes com isso. Vamos, eu te acompanho até a entrada. Enquanto caminhavam pelo pátio da escola, Sofia notou os olhares curiosos dos outros pais e funcionários. Claramente, todos se perguntavam quem era aquela mulher desconhecida acompanhando o filho de Eduardo Carvalho. Na porta da sala de aula, Miguel a surpreendeu com um abraço apertado. Obrigado por me trazer, Sofia. Foi um prazer. Agora vá aprender muito, ok? Ela observou enquanto ele entrava na sala, cumprimentando alguns colegas com mais entusiasmo do que demonstrara em meses, segundo Eduardo. Quando se virou para sair, deparou-se com uma mulher elegante que a observava com interesse. Você deve ser Sofia,
disse a mulher, estendendo a mão. Sou Gabriela Torres, orientadora educacional do Miguel. Poderia me acompanhar até minha sala? Gostaria muito de conversar com você. Sofia hesitou, sentindo-se subitamente deslocada em seu vestido simples e tênis gastos. Não sou da família. Sou apenas a pessoa que trouxe um sorriso de volta ao rosto de Miguel Carvalho, completou Gabriela. E isso é motivo mais que suficiente para uma conversa. Relutante, Sofia a seguiu pelo corredor polido da escola exclusiva, perguntando-se o que mais aquele dia inesperado lhe reservava. A sala da orientadora educacional era acolhedora, com paredes em tons suaves e estantes repletas de livros. Gabriela Torres, uma mulher de cerca de 50 anos, com cabelos grisalhos elegantemente cortados, indicou uma poltrona para Sofia. Chá? Café? Não, obrigada, respondeu Sofia, desconfortável. Gabriela sentou-se observando-a com olhos perspicazes. Sabe, acompanhamos Miguel desde que entrou nesta escola, aos 4 anos. Vi a transformação dele após a perda da mãe, de uma criança vibrante a um menino quase mudo. Ela fez uma pausa. Hoje foi a primeira. Fez em 2 anos que o vi sorrir ao entrar na escola. Sofia não sabia o que dizer. Senhor Carvalho nos atualizou sobre a situação em casa, continuou Gabriela. Esse plano inusitado de encontrar uma nova mãe para Miguel. Foi uma ideia precipitada, defendeu Sofia instintivamente. Ele só quer o melhor para o filho. Gabriela sorriu. É interessante como você o defende, mesmo não sendo parte da família. Ou é? Sofia corou intensamente. Não. Sou apenas a faxineira da casa, senhora Torres. Miguel se apegou a mim, isso é tudo. Apenas a faxineira, repetiu Gabriela pensativa. Uma faxineira que conseguiu o que nenhum terapeuta, professor ou o próprio pai conseguiram em 2 anos. Reconectar-se com o Miguel real, não apenas com a casca vazia em que ele se transformou. Sofia desviou o olhar, constrangida com o elogio. Não fiz nada demais. Só o escutei. Às vezes, escutar é o maior presente que podemos dar a alguém, respondeu Gabriela, levantando-se. Bem, não vou tomar mais seu tempo. Apenas queria conhecer a pessoa que trouxe Miguel de volta para nós e sugerir que, seja qual for sua conexão com ele, por favor, não a interrompa abruptamente. Crianças com traumas de abandono não suportam bem novas perdas. Sofia assentiu, sentindo o peso daquela responsabilidade. Farei o possível. Ao sair da escola, Sofia percebeu 3 chamadas perdidas de Carmen. A governanta estava furiosa. Onde Sofia se metera? Havia trabalho a ser feito. Enquanto dirigia de volta à mansão, Sofia não conseguia parar de pensar na conversa com Gabriela. Não interrompa abruptamente, como se tivesse escolha. Era apenas uma funcionária, afinal. Se Eduardo decidisse demiti-la amanhã, nunca mais veria Miguel. O pensamento doeu mais do que deveria. Quando chegou à mansão, encontrou Carmen esperando na entrada de serviço. Braços cruzados e expressão severa. Finalmente. Pensei que tinha resolvido tirar o dia de folga por conta própria. Desculpe, Carmen. A orientadora do Miguel quis conversar comigo e... Poupe-me das explicações. O Sr. Carvalho saiu para reuniões o dia todo. Quero a biblioteca impecável antes do almoço. E nem pense em sair mais cedo para buscar o menino na escola. Rodrigo já recebeu ordens para fazer isso. Sofia assentiu resignada. Claro que havia sido apenas um evento único, um capricho momentâneo de Eduardo. A rotina voltava ao normal, ela era a faxineira, nada mais. Passou o dia limpando cada centímetro da biblioteca, uma sala impressionante com pé direito duplo e estantes de livros que iam do chão ao teto. A maioria parecia intocada, mais decoração que leitura. Apenas um canto tinha sinais de uso frequente, a pequena escrivaninha onde Miguel fazia a lição de casa quando não estava em seu quarto. Sofia sorriu ao encontrar um desenho esquecido numa gaveta. Uma família de 3, mãe, pai e filho, todos sorridentes sob um sol amarelo brilhante. A data no canto dizia 10/03/2022, 2 meses antes da morte de Isabela. O último desenho, feliz dele. A voz de Eduardo fez Sofia saltar. Ela não o ouvira entrar. Senhor Carvalho, desculpe, eu só estava... Tudo bem. Ele se aproximou, pegando o desenho com cuidado. Achei que tinha perdido isso. Sofia notou que ele parecia diferente.
Gravata afrouxada, olheiras profundas, um cansaço evidente. A reunião não foi bem? Perguntou, antes que pudesse se conter. Eduardo ergueu as sobrancelhas, surpreso com a pergunta pessoal. Na verdade, foi excelente. Fechei o contrato para o novo Shopping Center, um projeto de quase R$500 milhão. Parabéns, ofereceu Sofia sem saber o que mais dizer. Mais um edifício com meu nome. Mais dinheiro que não sei como gastar. Ele olhou ao redor para a biblioteca suntuosa. Tudo isso e não consigo dar ao meu filho a única coisa que ele realmente precisa. Sofia começou a recolher os produtos de limpeza, sentindo que estava testemunhando algo íntimo demais. O senhor vai buscar Miguel na escola? Eduardo consultou o relógio. Não posso. Tenho outra reunião em 20 minutos. Rodrigo vai buscá-lo. Entendo. Algo em seu tom fez Eduardo franzir o senho. O que foi? Sofia hesitou. Não era seu lugar dizer nada, mas as palavras escaparam. Ele ficou tão feliz hoje de manhã, quando o deixei na escola. Talvez ele ficasse ainda mais feliz se o pai o buscasse. Eduardo ficou imóvel por um momento, como se processasse a sugestão. Então, surpreendentemente, assentiu. Vou ligar para remarcar a reunião. Sofia sorriu, aliviada. Ele vai adorar. Quando Eduardo estava saindo, virou-se uma última vez. Sofia, a orientadora me ligou hoje. Disse coisas muito interessantes sobre você. Antes que Sofia pudesse responder, ele já havia saído, deixando-a sozinha com o coração acelerado e uma sensação estranha no estômago. À noite, quando Sofia já estava em seu pequeno apartamento nos fundos da propriedade, ouviu uma leve batida na porta. Era Rodrigo, o motorista. O patrão pediu para entregar isso, disse ele, estendendo um envelope. Dentro havia uma carta manuscrita. Sofia, Miguel não parou de falar sobre o dia de hoje. Sobre como você entende o que é perder alguém. Sobre como seus olhos ficam tristes às vezes, igualzinho aos da mamãe. Não sei o que você disse a ele, mas pela primeira vez em 2 anos ele falou sobre Isabela sem chorar. Você tinha razão. Busquei-o na escola. Fomos tomar sorvete e ele me mostrou um projeto de ciências que está fazendo. Falamos sobre Isabela, sobre como ela adorava sorvete de pistache mesmo sendo uma combinação estranha. Não sei como agradecer por trazer meu filho de volta. Se puder, gostaria que nos acompanhasse no próximo domingo. Miguel quer visitar o túmulo da mãe e insiste que você venha conosco. É pedir demais? Eduardo Carvalho. Sofia releu a carta 3 vezes, um turbilhão de emoções em seu peito. O que estava acontecendo? O que ela estava se permitindo sentir por aquela família quebrada? E o que sentiria ao visitar o túmulo da mulher cujo lugar, de alguma forma inexplicável, estava sendo convidada a ocupar? O cemitério particular nos arredores de São Paulo era um lugar sereno, com amplos gramados e árvores centenárias. Sofia caminhava alguns passos atrás de Eduardo e Miguel, sentindo-se uma intrusa naquele momento íntimo. O menino segurava um buquê de tulipas amarelas, as favoritas de Isabela, segundo ele explicara no carro. Eduardo parecia tenso, caminhando rigidamente ao lado do filho. Era a primeira vez que voltava ali desde o funeral. Não tivera coragem de enfrentar aquela realidade concreta. Isabela, a mulher que amara por 15 anos, reduzida a um nome entalhado em mármore. É aqui, disse Miguel, parando diante de um túmulo elegante. O jazigo da família Carvalho era suntuoso sem ser ostensivo. Mármore branco com detalhes em bronze, rodeado por pequenos arbustos bem cuidados. Na lápide de Isabela, uma inscrição simples. Isabela Martins Carvalho, 1988-2023. Amada esposa e mãe. Sua luz permanece. Miguel se ajoelhou, depositando cuidadosamente as flores. Eduardo permaneceu em pé, imóvel, o rosto uma máscara de controle. Oi, mamãe, começou Miguel com naturalidade, como se estivesse apenas visitando alguém em casa. Eu trouxe as suas flores favoritas. A tia do Floricultura lembrou de você, sabia? Ela disse que você sempre comprava tulipas amarelas nos aniversários do papai. Eduardo engoliu em seco, claramente lutando contra as lágrimas. Trouxe 2 pessoas comigo hoje, continuou Miguel. O papai que estava com saudades, mas tinha medo de vir aqui. E a Sofia, que é minha amiga. Você ia gostar dela, mamãe. Ela me escuta igual você fazia. Sofia sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto.
A simplicidade com que Miguel falava, a ausência de drama, tornava tudo ainda mais comovente. Eu sei que você não está realmente aí embaixo, disse o menino tocando o mármore. A Sofia me explicou que as pessoas que a gente ama ficam aqui dentro. Ele apontou para o próprio peito. Mas eu gosto de vir aqui. Mesmo assim, porque é um lugar só seu, onde posso te contar coisas. Eduardo finalmente se ajoelhou ao lado do filho, colocando o braço em volta de seus ombros. Sua mãe estaria muito orgulhosa de você, Miguel. De como você é forte, inteligente e gentil. Igual a ela. Miguel sorriu apoiando a cabeça no ombro do pai. Ela estaria orgulhosa de você também, papai. Você está tentando, eu sei. Aquelas palavras simples quebraram a última barreira de Eduardo. Lágrimas silenciosas escorreram por seu rosto enquanto abraçava o filho. Por um momento, pareciam apenas os dois envolvidos numa bolha de dor compartilhada, e talvez o início da cura. Sofia deu alguns passos para trás, sentindo que deveria dar-lhes privacidade. Caminhou por entre as lápides, lendo distraidamente os nomes e datas, pensando em sua própria história, nos túmulos de seus pais que visitava regularmente em um cemitério muito mais simples do outro lado da cidade. Após alguns minutos, sentiu uma presença ao seu lado. Era Eduardo. Miguel está tendo um momento a sós com ela, explicou ele, a voz rouca. Sempre tiveram esses segredos entre eles. Sofia assentiu sem saber o que dizer. Eu deveria ter trazido ele aqui antes, continuou Eduardo, mas não consegui. Cada vez que pensava em vir, lembrava do funeral, de como ela parecia em paz, como se tivesse aceitado tudo, enquanto eu ainda estava em negação. Você está aqui agora. É o que importa. Eduardo olhou para ela, seus olhos vermelhos refletindo uma emoção complexa. Você sempre sabe o que dizer, não é? Sempre as palavras certas, sem julgamento. Sofia desviou o olhar constrangida. Apenas digo o que sinto. É mais do que a maioria das pessoas faz. Ele respirou fundo. Sabe o que Miguel me perguntou no carro vindo para cá? Se você poderia morar com a gente. Sofia sentiu o estômago afundar. Sr. Carvalho, eu nunca sugeri isso, juro. Jamais incentivaria Miguel a... Eu sei, interrompeu ele, com um gesto da mão. Não estou acusando você de nada. Só estou tentando entender. O que há em você, Sofia? Como conseguiu derrubar todos os muros que meu filho construiu desde que perdeu a mãe? A pergunta pairou entre eles, carregada de significados não ditos. Talvez porque eu não tentei derrubar nada, respondeu Sofia suavemente. Apenas esperei que ele abrisse a porta. Eduardo a estudou por um longo momento, como se a visse verdadeiramente pela primeira vez. O que você responderia? Perdão? Se eu te fizesse a mesma pergunta que Miguel fez, se convidasse você para fazer parte da nossa família, não como faxineira, mas como... Ele hesitou. Algo mais? O mundo pareceu parar por um instante. Sofia sentiu o coração bater tão forte que tinha certeza que ele podia ouvir. Eu diria que é loucura, respondeu finalmente, a voz quase um sussurro. Diria que você mal me conhece, que pertencemos a mundos completamente diferentes. Eduardo deu um passo em sua direção. E se eu dissesse que não me importo com isso? Que pela primeira vez em 2 anos, sinto que estou acordando de um pesadelo, que quando você está por perto, Miguel sorri, e quando Miguel sorri, eu lembro que também posso sorrir. Sofia balançou a cabeça atordoada. Sr. Carvalho, Eduardo, por favor, Eduardo, isso é complicado demais. Não quero que Miguel se machuque mais se... Se o quê? Se isso for apenas gratidão confundida com outro sentimento, completou ela, olhando-o nos olhos. Você está vulnerável. Miguel também. Eu sou apenas a primeira pessoa que conseguiu alcançá-lo. Isso não significa que eu seja a certa. Antes que Eduardo pudesse responder, Miguel o chamou. O momento se quebrou, deixando ambos abalados e confusos. Na volta para casa, Miguel dormiu no banco traseiro, exausto pela carga emocional do dia. Sofia e Eduardo permaneceram em silêncio durante quase todo o trajeto, até que ele finalmente falou. Você não é apenas nada, Sofia, e o que sinto não é confusão ou gratidão mal direcionada. Ela olhou para a janela, observando a cidade passar em borrões. Como pode ter certeza? Há pouco mais de uma semana, você estava organizando um desfile de potenciais novas esposas. Uma decisão estúpida, admito.
tentando resolver o problema errado da maneira errada. Eduardo suspirou. Mas sabe qual foi a maior ironia disso tudo? Sofia virou-se para encará-lo. Qual? Que enquanto eu buscava a mulher perfeita para nossa família, ela já estava lá, limpando nossa casa, cuidando do meu filho, vendo-nos como realmente somos. Imperfeitos, quebrados, tentando encontrar um caminho. O coração de Sofia acelerou. Ela queria acreditar naquelas palavras mais do que jamais quisera acreditar em qualquer coisa. Mas o medo era mais forte. E o que acontece quando você perceber que não sou o que imagina? Que sou apenas uma mulher comum, sem educação formal, sem sofisticação? O que acontece quando seus amigos, seus sócios descobrirem que você se envolveu com a faxineira? Eduardo a encarou, uma intensidade nova em seu olhar. Então descobrirão que finalmente fiz algo certo na vida. Não consigo entender por que estou tão nervosa, confessou Sofia para sua imagem no espelho. É apenas um jantar. Mas não era apenas um jantar, e ela sabia disso. Era o primeiro passo oficial para algo que ainda não tinha nome, mas que crescia a cada dia entre ela, Eduardo e Miguel. Havia-se passado uma semana desde a visita ao cemitério. Uma semana de olhares significativos, conversas que se estendiam além do necessário, toques acidentais que deixavam seu coração acelerado. Eduardo tinha sido claro sobre seus sentimentos, mas respeitava o espaço e o tempo que Sofia pedira. A casa de Sofia, um pequeno sobrado geminado no bairro do Limão, comprado com muito sacrifício, parecia estranhamente inadequada naquela noite. Ela havia limpado cada centímetro, arrumado cada objeto fora do lugar, mas ainda assim sentia como se fosse receber visitantes de outro planeta. O interfone tocou às 7 em ponto. Eduardo era sempre pontual. Respirando fundo, Sofia apertou o botão. Pode subir. Em poucos minutos ouviu batidas na porta. Ao abrir, encontrou não apenas Eduardo, elegante em seu blazer casual, mas também Miguel, segurando um buquê de margaridas. São para você, disse o menino entregando as flores com uma reverência exagerada. Papai disse que flores são um presente apropriado quando se visita uma dama. Sofia sorriu, encantada com a formalidade infantil. Obrigada, cavalheiro. São lindas. Eduardo a observava com um sorriso contido, seus olhos percorrendo discretamente o vestido simples mas elegante que Sofia escolhera. Azul marinho, na altura dos joelhos, o mais sofisticado que possuía. Você está linda, disse ele, inclinando-se para beijar-lhe o rosto. O toque de seus lábios em sua bochecha enviou arrepios por sua espinha. Obrigada. Entrem, por favor. Miguel disparou para dentro, curioso para explorar o pequeno apartamento. Sua casa é tão aconchegante, exclamou, ele observando tudo. Parece um abraço. Sofia riu, relaxando um pouco. É pequena, mas é minha. Conquistei com muito trabalho. Eduardo examinou as fotografias na estante. Sofia mais jovem com uma senhora idosa, Sofia na formatura do ensino médio, Sofia com um grupo de amigos. Sua avó? Perguntou ele, apontando para a senhora na foto. Sim, ela me criou depois que perdi meus pais. Faleceu há 5 anos. Sinto muito. Ela teve uma vida boa. Me ensinou tudo o que sei. Sofia sorriu com a lembrança, inclusive a receita do jantar de hoje. A pequena mesa da sala estava arrumada com esmero. Toalha branca, pratos combinando, taças simples, mas brilhantes. Sofia havia passado a tarde cozinhando frango caipira com polenta cremosa e legumes assados. Comida simples, caseira, mas preparada com carinho. Durante o jantar, Miguel dominou a conversa, contando sobre a escola, sobre seu novo projeto de ciências. Estou cultivando cristais, Sofia, de verdade, e sobre como finalmente voltara a jogar futebol com os colegas no recreio. Sofia observava a interação entre pai e filho, o óbvio amor e orgulho nos olhos de Eduardo, a admiração e confiança renovada no olhar de Miguel. Algo estava curando naquela família, e por algum milagre inexplicável, ela fazia parte desse processo. Após a sobremesa, uma torta de maçã que arrancou suspiros de aprovação, Miguel pediu para assistir televisão. Sofia o acomodou na pequena sala, enquanto ela e Eduardo permaneceram à mesa, um silêncio confortável estabelecendo-se entre eles. Isso é estranho, não é? Comentou ela finalmente em voz baixa para que Miguel não ouvisse. O que exatamente? Tudo isso.
o magnata do mercado imobiliário e seu filho jantando no apartamento da faxineira. Eduardo sorriu, estendendo a mão para tocar a dela sobre a mesa. Não, o estranho seria continuar fingindo que há apenas uma relação profissional entre nós, quando ambos sabemos que existe muito mais. Sofia entrelaçou os dedos nos dele, um gesto íntimo que fez seu coração disparar. Tenho medo, Eduardo. Não apenas pelo que os outros vão pensar, mas... Ela hesitou buscando as palavras certas, pelo que Miguel está projetando em mim. E se ele se decepcionar? E se eu não for o que ele precisa? Pelo que vejo, você é exatamente o que ele precisa, o que nós dois precisamos. Eduardo apertou suavemente sua mão. Alguém que nos veja como realmente somos, não como o dinheiro ou o status que representamos. Sofia baixou os olhos, emocionada. Ainda assim é tudo tão rápido. Podemos ir no seu ritmo, assegurou ele. Não há pressa. O importante é que não negamos mais o que está acontecendo. Nesse momento, Miguel voltou à cozinha, interrompendo o momento íntimo. Vocês estão de mãos dadas, observou com um sorriso travesso. Isso significa que vocês são namorados agora. Eduardo olhou para Sofia, deixando que ela respondesse. Significa que estamos conhecendo melhor um ao outro, Miguel, disse ela suavemente. Como amigos muito especiais. O menino revirou os olhos com a impaciência típica das crianças. Adultos complicam tudo. Se gostam um do outro, deveriam simplesmente ficar juntos. Sofia e Eduardo trocaram olhares divertidos. A vida não é tão simples, campeão, explicou Eduardo. Deveria ser, insistiu Miguel cruzando os braços. Sofia faz você sorrir. Você faz Sofia sorrir. Eu sorrio quando estamos todos juntos. O que mais importa? A pergunta pairou no ar, em sua simplicidade devastadora. Que mais importava, de fato? Mais tarde, quando Eduardo e Miguel se preparavam para ir embora, Sofia sentiu uma certeza crescendo em seu peito. Independentemente dos obstáculos, das diferenças sociais, do que as pessoas diriam, havia algo real e valioso nascendo ali. Algo que merecia uma chance. Na porta, Miguel a abraçou fortemente. Obrigado pelo jantar, Sofia. Foi o melhor que já comi. Mentiroso descarado, riu ela, desarrumando seus cabelos. Sua casa tem um chefe particular. Comida. Feita com amor é diferente, respondeu o menino com uma sabedoria surpreendente. Minha mãe dizia isso. Eduardo, que observava a cena, parecia emocionado. Quando Miguel desceu correndo as escadas para esperar no carro, ele se aproximou de Sofia. Ele está certo, sabe? Sobre simplificarmos as coisas. Sofia sorriu, sentindo uma onda de coragem. Talvez esteja. E antes que pudesse mudar de ideia, ficou na ponta dos pés e tocou seus lábios nos dele, num beijo breve, mas carregado de promessa. Boa noite, Eduardo. Ele sorriu, um sorriso que iluminava seus olhos. Boa noite, Sofia. Até amanhã. Enquanto os observava partir pela janela, Sofia sentiu algo que não experimentava há muito tempo. Esperança. Uma esperança frágil, delicada, mas que crescia a cada dia, como uma pequena semente finalmente encontrando solo fértil. O outono estava no auge, pintando São Paulo com tons de laranja e vermelho. 3 meses haviam se passado desde o jantar na casa de Sofia. 3 meses de transformações, silenciosas, de pequenos passos em direção a algo novo. Sofia continuava trabalhando na mansão, mas agora seu papel era ambíguo. Oficialmente, ainda era funcionária. Extraoficialmente, era muito mais. Carmen, a governanta, observava com desaprovação velada a crescente proximidade entre Sofia e a família Carvalho, mas não se atrevia a comentar. Os outros funcionários oscilavam entre curiosidade, inveja e genuína alegria pela mudança na atmosfera da casa. E que mudança! A mansão, que antes parecia um mausoléu luxuoso, agora voltava à vida. As risadas de Miguel ecoavam pelos corredores. Eduardo passava mais tempo em casa que no escritório, e frequentemente os 3 eram vistos juntos, no jardim, na piscina, na sala de jogos, parecendo cada vez mais uma família. Naquela manhã de sábado, Sofia preparava o café da manhã na cozinha principal, algo que jamais teria feito meses atrás. Usava jeans e uma blusa simples, não mais o uniforme. Cantarolava baixinho enquanto batia uma massa de panquecas, cheirando muito bem por aqui,
comentou Eduardo, entrando na cozinha e abraçando-a por trás. Beijou suavemente seu pescoço, fazendo-a sorrir. Panquecas com calda de chocolate, a favorita do seu filho. E a minha também, respondeu ele, roubando um pedaço de morango da tigela. Posso te contar um segredo? Claro. Eduardo encostou-se ao balcão, observando-a com uma expressão séria. Tenho uma surpresa planejada para hoje à noite. Sofia ergueu uma sobrancelha intrigada. Que tipo de surpresa? Do tipo que precisa ser bem surpresa. Ele sorriu misteriosamente. Só posso dizer que envolve você, eu, Miguel, e uma decisão importante. O coração de Sofia acelerou. Nos últimos dias, Eduardo vinha agindo de forma estranha. Ligações sussurradas, sorrisos secretos trocados com Miguel. Seria possível que... Não, era cedo demais para pensar nisso. Embora seu relacionamento estivesse sólido, haviam combinado de ir devagar, principalmente por causa de Miguel. Agora estou curiosa, confessou ela tentando manter o tom leve. Paciência. Eduardo pegou sua mão, beijando-a suavemente. Apenas reserve a noite e use aquele vestido verde que você usou no aniversário da sua amiga. Você estava deslumbrante nele. Sofia corou. O vestido em questão era o mais elegante que possuía, comprado especialmente para a festa de 30 anos de sua melhor amiga. Eduardo, você está me deixando nervosa. Ele apenas sorriu, roubando outro morango antes de sair da cozinha, deixando-a com 1000 pensamentos turbilhonando em sua mente. O dia passou lentamente. Miguel estava especialmente agitado, correndo pela casa, cochichando com o pai, lançando olhares conspiratórios para Sofia. Por volta das 5 da tarde, Eduardo anunciou que precisava sair para resolver alguns detalhes e pediu a Sofia que estivesse pronta às 8. Às 7h30, Sofia dava os últimos retoques em sua maquiagem. Havia tomado banho e se arrumado em seu pequeno apartamento nos fundos da propriedade, preferindo manter certa independência apesar da crescente intimidade com Eduardo. O vestido verde esmeralda abraçava suas curvas sem ser vulgar. Simples, elegante, com um decote discreto. Sofia prendera os cabelos num coque solto, deixando algumas mechas emoldurarem seu rosto. Estava nervosa, as mãos ligeiramente trêmulas enquanto aplicava batom. Uma batida na porta a sobressaltou. Sofia, posso entrar? Era a voz de Miguel. Claro, querido. O menino entrou, vestindo um terno infantil que o fazia parecer ainda mais adorável. Seus olhos se arregalaram ao vê-la. Uau, você está linda! Igual a uma princesa de filme. Sofia sorriu, emocionada com o elogio sincero. E você está muito elegante, senhor. Alguma ocasião especial? Miguel mordeu o lábio, claramente contendo um segredo. Talvez. Papai me mandou vir buscar você. Ele está esperando no jardim dos fundos. No jardim? Pensei que iríamos sair. Mudança de planos, anunciou o menino, estendendo a mão como um perfeito cavalheiro. Posso acompanhá-la, senhorita? Sofia aceitou a mão oferecida, intrigada e comovida pela formalidade do gesto. Juntos, caminharam pela propriedade, atravessando a casa silenciosa até a porta dos fundos. O que viu a deixou sem fôlego. O jardim havia sido transformado. Centenas de luzes delicadas pendiam das árvores, criando um teto de estrelas artificiais. Um caminho de pétalas de rosas brancas conduzia até a pequena ponte ornamental, o lugar onde tudo começara, onde Miguel se escondera naquele dia fatídico, onde Sofia o encontrara chorando. A ponte estava decorada com flores e velas flutuantes no riacho artificial, e sob ela, esperando com um buquê de tulipas amarelas, as flores favoritas de Isabela, estava Eduardo. O que é tudo isso? Sussurrou Sofia, sentindo lágrimas nos olhos. Miguel sorriu apertando sua mão. Vá descobrir. Com o coração acelerado, Sofia caminhou pelo caminho de pétalas. Eduardo a observava se aproximar, seus olhos refletindo as centenas de luzes ao redor. Seu rosto uma mistura de nervosismo e certeza absoluta. Sofia, disse ele quando ela finalmente chegou à ponte. Escolhi este lugar porque foi aqui que tudo começou. Onde Miguel se escondeu. Onde você o encontrou, onde, sem saber, você começou a curar nossa família. Sofia tentou falar, mas a emoção formara um nó em sua garganta. As flores, continuou Eduardo, oferecendo o buquê.
São as favoritas de Isabela, porque quero que saiba que ela sempre fará parte de nós, que você nunca será uma substituta, mas sim um novo capítulo. Um capítulo que ela aprovaria, tenho certeza. Miguel aproximou-se, ficando ao lado do pai. Sofia, lembra quando te contei sobre o sonho com minha mãe? Que ela disse que meu coração saberia reconhecer quem realmente se importa comigo? Sofia assentiu, as lágrimas agora escorrendo livremente. Meu coração reconheceu você, disse o menino com simplicidade. E o coração do papai também. Eduardo então ajoelhou-se, não na pose tradicional de pedido de casamento, mas para ficar na altura do filho. Juntos, como uma unidade, olharam para Sofia. Não estou pedindo apenas que seja minha esposa, disse Eduardo, sua voz embargada pela emoção. Estamos pedindo que seja parte da nossa família, que nos ajude a construir algo novo, honrando o passado, mas olhando para o futuro. Miguel deu um passo à frente, segurando algo em sua mão. O colar de âmbar de Isabela. Mamãe queria que você tivesse isso, disse ele, com a certeza inabalável das crianças. Ela me disse em sonho. Sofia cobriu a boca com as mãos, completamente dominada pela emoção. Miguel, eu não posso aceitar isso. É a lembrança mais preciosa que você tem dela. Por isso mesmo, insistiu o menino, porque sei que você vai cuidar dele. E de nós. Eduardo se levantou pegando uma pequena caixa do bolso. Ao abri-la, revelou um delicado anel de safira. Sofia Mendes, você aceita se casar comigo? Aceita fazer parte desta família, com todas as nossas cicatrizes e imperfeições? Aceita nos ajudar a construir um novo início? O mundo parecia ter parado. As luzes, as flores, o riacho murmurante, tudo era cenário para este momento único, este ponto de virada que definiria o resto de suas vidas. Sofia olhou para o homem à sua frente. Não o magnata do mercado imobiliário, mas apenas Eduardo com seu coração exposto e vulnerável. Olhou para Miguel, aquele menino extraordinário que enxergara nela algo que nem ela mesma reconhecera. E, finalmente, olhou para o colar de âmbar em suas mãos, sentindo de alguma forma inexplicável a bênção da mulher que viera antes dela. Seu coração já sabia a resposta. Sempre soubera. 6 meses depois, a mansão Carvalho estava irreconhecível. Não em sua estrutura física, os mesmos mármores luxuosos, os mesmos jardins impecáveis, mas em sua essência. O que antes era um espaço frio e opulento, transformara-se num verdadeiro lar. O quarto que Sofia antes limpava como faxineira, agora ocupava como esposa. A mesa onde servia refeições, agora compartilhava como membro da família. As histórias que antes ouvia em segredo de um menino solitário, agora faziam parte de sua própria narrativa. O casamento fora simples, contrariando todas as expectativas da alta sociedade paulistana. Uma cerimônia no jardim da mansão com poucos convidados, apenas os mais próximos. Miguel fora o pajem mais orgulhoso que já se viu, carregando as alianças com a seriedade de quem executa a missão mais importante do mundo. Claro, houve comentários. Sussurros maldosos sobre a faxineira, que deu o golpe do baú. Especulações sobre quanto tempo duraria aquela união improvável. Eduardo enfrentou tudo com uma tranquilidade surpreendente, defendendo Sofia com a mesma determinação com que antes conquistava empreendimentos milionários. Naquela manhã de primavera, Sofia acordou com os primeiros raios de sol entrando pela janela. Eduardo ainda dormia profundamente ao seu lado, um braço possessivamente sobre sua cintura. Com cuidado para não acordá-lo, deslizou para fora da cama e vestiu um hobby. No corredor encontrou Miguel já desperto, ainda de pijama, com o cabelo despenteado apontando em todas as direções. Bom dia, dorminhoco, sussurrou ela, bagunçando ainda mais os cabelos dele. O que faz acordado tão cedo num sábado? Miguel sorriu aquele sorriso que ainda derretia o coração de Sofia toda vez. Estava esperando você. Quero mostrar uma coisa. Intrigada, Sofia seguiu o enteado, embora nunca usasse esse termo. Para ela, Miguel era simplesmente seu filho do coração. Até o quarto dele. O menino foi até sua escrivaninha e pegou um livro de capa dura, encadernado em tecido azul. Fiz isso na aula de artes. É para você. Sofia pegou o livro, curiosa. Ao abrir, descobriu que era um álbum de fotografias.
Na primeira página, uma foto de Isabela com Miguel bebê nos braços. Miguel, murmurou ela, emocionada. Continue olhando, incentivou ele. Página após página, Sofia encontrou a história da família Carvalho. Isabela grávida, Eduardo segurando Miguel recém-nascido, festas de aniversário, férias na praia, momentos cotidianos congelados no tempo, a vida antes que ela chegasse. E então, após algumas páginas em branco que representavam o período de luto, começavam novas fotografias. Sofia com Miguel no jardim, os três juntos no parque, o casamento, momentos da nova configuração familiar que agora construíam. Veja a última página, pediu Miguel ansiosamente. Sofia virou até o final. Ali encontrou um desenho feito por Miguel. 5 figuras de mãos dadas. Eduardo e Sofia no centro, Miguel entre eles, e 2 figuras luminosas ao redor. Uma claramente representando Isabela, a outra... Quem é este? Perguntou Sofia, apontando para a 5ª figura. Miguel sorriu, um sorriso cheio de expectativa e segredo. É o bebê, claro. Sofia piscou, confusa. Que bebê? O bebê que você e o papai vão ter, explicou Miguel, como se fosse óbvio. Eu sonhei com a mamãe de novo. Ela estava segurando um bebê nos braços e disse que logo você teria um também. Um irmãozinho ou irmãzinha para mim. Sofia ficou imóvel, o coração disparando. Seria possível que... Os enjoos matinais que atribuíra ao estresse das mudanças, o cansaço inexplicável, o atraso que ainda não tivera coragem de confirmar com um teste... Miguel, chamou Eduardo da porta ainda sonolento. O que você está aprontando tão cedo? Mostrei para a Sofia o livro que fiz, respondeu o menino orgulhoso. E contei sobre o bebê do... Meu sonho! Eduardo ergueu as sobrancelhas, confuso, mas então notou o rosto pálido de Sofia, sua expressão de choque. Sofia? Aproximou-se preocupado. O que foi? Ela ergueu os olhos, um brilho novo neles. Eduardo, acho que precisamos comprar um teste de gravidez. O silêncio que se seguiu foi carregado de significado. E então, como se uma represa se rompesse, Eduardo a abraçou, erguendo-a do chão com uma exclamação de alegria. Miguel pulava ao redor deles, gritando, Eu sabia! Eu sabia! Mais tarde naquele dia, com o resultado positivo do teste em mãos, Sofia se encontrava sozinha no jardim, sentada à beira da pequena ponte que havia se tornado tão significativa em suas vidas. O colar de âmbar, que raramente tirava, brilhava sob o sol da tarde. Espero ser digna de tudo isso, Isabela, sussurrou ela para o vento. Da confiança do seu filho, do amor do seu marido, da vida que construíram. Uma brisa suave agitou as folhas, fazendo com que a luz do sol dançasse, através do âmbar, projetando pequenos raios dourados na água. Sofia sorriu, sentindo uma paz inexplicável. Quando Eduardo e Miguel a encontraram ali, minutos depois, viram-na sentada tranquilamente, uma mão sobre o ventre ainda plano, um sorriso sereno no rosto. No que está pensando? Perguntou Eduardo, sentando-se ao seu lado, enquanto Miguel se acomodava do outro. Sofia olhou para os dois, sentindo o coração transbordar de amor. Estava pensando em como a vida é imprevisível, respondeu. Ela, em como às vezes os finais felizes surgem dos lugares mais inesperados. Miguel apoiou a cabeça em seu ombro. Não é um final feliz ainda, corrigiu ele com sua sabedoria peculiar. É apenas o começo de uma história diferente. Eduardo estendeu o braço abraçando os dois. Uma história que estamos escrevendo juntos, completou. Sofia fechou os olhos, absorvendo aquele momento perfeito. Miguel estava certo. Não era um final, mas um começo. Um recomeço para todos eles, construído, não sobre o esquecimento do passado, mas sobre a honra às memórias e a coragem de criar novas. O colar de âmbar captou mais um raio de sol, projetando luz dourada sobre os três. Como Isabela havia dito, através dos sonhos de seu filho, quem usa âmbar sempre encontra o caminho para casa, mesmo na escuridão. E eles haviam encontrado, não uma casa de mármore e luxo, mas um lar feito de amor, respeito e a capacidade de reconhecer com o coração aqueles que realmente se importam.